Olá! O dia 3 de novembro se consagrou como o dia que foi instituído o voto da mulher no Brasil. E para falar sobre essa temática tão importante, nós trouxemos aqui hoje a professora Maria Raci, que vai falar um pouquinho para a gente sobre a profissão dela, sobre como o voto faz diferença na vida das mulheres, como que isso influencia na vida da sociedade em geral. Professora Maria Raci, muito obrigada por estar aqui conosco, obrigada por ter aceito o nosso convite. Se apresenta para o pessoal que não te conhece ainda, fala um pouquinho sobre o seu currículo. O meu nome é Maria Raci, sou advogada há muito tempo, é melhor não dizer o tempo. Sou pós-graduada em Direito de Família, em Trabalhista, em Administrativo e Administração Pública e mestre em Governança e Sustentabilidade. O voto. O voto foi uma conquista muito importante para as mulheres. Antes das mulheres, e até quando foi instituído em 32 o voto, professora, ele era facultativo para as mulheres. E só para algumas que exerciam função pública remunerada. Enquanto que os homens alistáveis era obrigatório. Só em 1965, 67, que ele foi obrigatório para todos. Mas antes, que a gente tem que entender, antes da obrigatoriedade, e que quando ele era facultativo, mesmo assim, as mulheres só poderiam votar se os homens deixassem, se desse autorização. E o que a gente prega hoje em dia, né? Igualdade, que está na nossa Carta Magna de 1988, é igualdade de gênero. E aquele momento que muitas mulheres, na época chamadas de feministas, elas lutaram para garantir os direitos de ter capacidade civil para votar e ser votada. E é interessante que a gente pensa hoje, né, olhando para o cenário atual, a população feminina é muito significativa. Ela né? é mais do que a metade da população. Ela, se eu não me engano, é uns 53% da população. Mas isso é histórico, é da época do patriarcado, que saía o poder patriarcal do pai para o esposo. E então, o que acontecia? O pai criava a filha para casar, eles não ganhavam herança. Quem ganhava herança era o marido dela, das mulheres. Então, isso é muito histórico. E foi uma luta constante. Teve uma eleição antes da era, porque nunca foi dito nas constituições que a mulher poderia, e nem que a mulher não poderia, que poderia votar ou não poderia votar. E teve uma eleição que 20 mulheres votaram, foram tudo anulável, não teve validade os votos delas. Só em 32 que teve o nosso código, e em 34 foi constitucionalizado o direito, mas era facultativo. E em 65 que ele já foi ficar obrigatório, como até hoje era obrigatório. Mas isso é histórico. Desde antes, a luta da mulher para ter o direito de votar e ser votada. Como agora, em 2015, atualmente, 2015 está aqui agora, não tinha banheiro no Senado. Ah, mas Maria, é só um banheiro. Não é só um banheiro, não é igualdade. Nós não queremos a igualdade entre homens e mulheres desde 1988, que homens e mulheres são iguais perante a lei. Então, por que não tinha um banheiro? É pouco, mas é igualdade, né, professora? Que a mulher vai conseguindo direitos cada dia mais por mulheres que têm voz, como professoras, que na época as chamadas feministas, elas tinham voz porque elas usavam a cultura e o social, porque elas eram cientistas. Então, elas usavam o meio da cultura e do social para pedir voz para ser votada e votar. Em 30, antes da Revolução de 30, uma mulher foi eleita. Só que em 30, na Revolução, ela perdeu o mandato. Então,
sempre foi uma luta de não uma. E não só de mulheres, quero deixar claro. Muitos homens lutaram para que as mulheres tivessem a igualdade. Muitos homens. Por que a gente fica assim, não, mas um homem não vai querer ajudar a mulher? Ajuda, porque um pai tem filha? Tem. Então, um pai que via o esforço das filhas, lutaram também para que a mulher tivesse esse direito, capacidade civil, direito de voto, de votar e ser votada. Isso dá um amplo espaço para a gente entender que sobre a representatividade. Sobre a representatividade de todos. Nós temos que ter representante. Mas se a mulher até hoje não votasse, que bom que outras lutaram e outros lutaram, como que ia ter representatividade? Onde que sai o direito das pessoas? É da representatividade. E mesmo a gente vendo na sociedade que muitas pessoas ainda têm um certo receio com política partidária, né? A gente sabe a importância que é o voto, né? Porque se votando, às vezes a gente ainda não tem a garantia dos direitos, né? Imagina naquela época que nem podia votar, né, professora? Como que vem se dando essa história? Porque a gente vê que através da história, uma coisa vai se relacionando muito com a outra, né? A gente vê que o social ali, o econômico, o patriarcado, tudo isso, uma coisa vai meio que influenciando a outra e vai ver. A gente sabe que ainda tem muito para melhorar, né? Mas é um progresso muito grande, né? Se parar para olhar desde ali do início, de quando foi constituído ali, quando foi autorizado as mulheres a votarem até hoje, que isso tem sido um grande avanço, né? Um grande avanço, porque antes a mulher não tinha capacidade civil. É isso que a gente tem que pensar. Eu não tinha o direito de votar, de ser votada, não tinha representantes mulheres, porque quem tomava conta da sociedade era os homens, só os homens tomavam conta. Os homens diziam o que a esposa ia fazer, o que a filha ia fazer. E com a representatividade da mulher, com o direito de votar e ser votada, o que acontece? Toda a nossa sociedade, tudo que modifica para bom ou para ruim, vem da onde? Da política. Que é o poder das três esferas: federal, estadual e o municipal. O federal são as leis gerais para todo o Brasil. O estadual para cada estado e o municipal para cada município. Se não tiver igualdade de representantes, sempre não vai ser pensado naquele outro gênero. Porque quem sabe a dor é o gênero que sofre a dor. Por exemplo, exemplos. Mulheres. Se não tiver mulheres em paridade com os homens na esfera federal, um Congresso Nacional, que dá leis, que promulgam leis para todo o Brasil, como que vai ter direitos meus, seus, professora, se não tem muitas mulheres pensando lá também? Não que os homens não queiram pensar, mas eles não têm a dor de saber como é uma mulher. O que nos movimentos sociais a gente fala da questão do lugar de fala, né? Porque você, às vezes, do seu ponto de vista, você não, da sua experiência, da sua vivência, você não consegue enxergar da mesma forma do que a pessoa que está ali. Às vezes, duas pessoas sofrem o mesmo fato, mas reagem de formas diferentes, porque cada uma tem uma história ali por trás, uma bagagem de vida ali, né, do que foi acontecendo. E então, aí a gente entra num ponto. Se no Congresso Nacional, somos na Câmara dos Deputados, somos em torno de menos de 100 mulheres, e são 513 deputados, como que vai ter uma paridade? Como professora vai ter uma igualdade de direitos? Porque é lá que promulga nossas leis.
No Congresso Nacional. Se no Congresso Nacional não tem mulher suficiente, índio, negro, todas as características da população brasileira, é da população brasileira. É quem vive no Brasil. É o meio de fala de cada um. Como que vai ter leis justas para todos? Não vai ter. Não vai ter. Então, a luta da mulher está sendo de anos e séculos para querer que a mulher esteja em igualdade. Para quando ela estiver, que hoje em dia, professora, não está em igualdade. Estamos muito aquém de representantes tá em igualdade com o masculino, com os homens. E eu vejo, assim, acompanhei um pouco mais de perto nas últimas eleições algumas mulheres que se candidataram, até algumas participaram com a gente lá no nosso outro programa, no Fala Prof, e elas apontaram muitas questões que vão para além da disposição em se candidatar, né? A questão do recurso que é repassado, a questão da visibilidade que é dada e até mesmo quando elas conseguem ser eleitas, do apoio ou não recebidos dentro, né, da esfera na qual elas se colocam. Então, é um processo bem árduo, né? Muito árduo, porque até pelo histórico do patriarcado, quem recebia os recursos eram os homens. As mulheres não recebiam recurso. As mulheres não poderiam nem votar e nem ser votadas, e como que ia receber recurso? E hoje em dia, graças à lei que prevê 30% dos recursos para que sejam destinados às mulheres, muitas estão conseguindo, pelo menos, se candidatar. Porque como que você se candidata sem visibilidade? E ainda vamos voltar à carga toda da mulher. Muitas mulheres, hoje em dia, são mães. Muitas mulheres são mães casadas. Muitas mulheres são mães solo. O homem, no normal, ele, mesmo sendo casado, ele não fica com os filhos. Quem fica é a mulher. Então, ele tem mais liberdade de se expandir. A mulher não. A mulher fica mais, eu vou para a campanha, mas eu tenho que olhar meus filhos, eu vou participar da campanha, mas eu tenho que estar em casa para o jantar, para pegar meus filhos do colégio. E isso eu estou falando de mulher casada. E as que estão solo? E até mesmo em relação ao período gestacional, né? É tudo bem complicado quando a gente vê essa outra realidade, né? E é interessante pensar como que uma coisa está muito relacionada à outra, né? Porque não só na esfera política, mas você vê, por exemplo, no meio acadêmico. Quando a mulher passa por uma gestação ou quando tem filhos pequenos, a produtividade acadêmica dela reduz muito. E a do homem não. O homem acabou de ser pai, mas não. Tanto que teve uma questão de colocarem no currículo Lattes um período lá para a mulher constar que ela estava de licença maternidade, que ela estava em puerpério, porque às vezes ficava aquele vácuo, né? Aquele vácuo de tempo no currículo da mulher. E que não é pequeno. Que não é pequeno, porque as crianças têm uma demanda muito grande, quem tem criança em casa sabe como que é. E dos homens, não. Então, por quê? O homem é mais qualificado que a mulher? Não, o homem tem mais capacidade ou competência? Não, né? São demandas que são diferenciadas, né? Até hoje, infelizmente, nem todo mundo tem a sorte de ter uma rede de apoio, nem todo mundo consegue contar ali com um parceiro, uma parceira, para que consiga desempenhar da melhor forma possível todas as suas atividades, né? Além da exigência, né, professora? A exigência em relação ao homem é menor do que em relação à mulher. Um dia desse saiu a lei para a mulher receber a mesma coisa que o homem. Mas nós não estamos com igualdade de direitos desde 88? Não estamos com igualdade porque agora teve que sair uma lei dizendo, de novo, dizendo a mesma coisa, que as mulheres têm que ganhar a mesma coisa que os homens com a mesma função. Então, as exigências que passaram
desde antes, historicamente, para hoje. Qual era o papel da mulher, historicamente? Ficar em casa, não trabalhar. Privado, né? Ficar Sim. com os filhos, não trabalhar. E o que eram os homens? Vão para a rua, vão conseguir dinheiro para trazer para casa. E mesmo hoje, eles não dando conta de manter a casa 100%, a cobrança sobre a casa, na maioria das vezes, continua sobre a mulher. Porque é histórico, não é de hoje, nem de ontem. Sempre foi assim. E as mulheres, e eu não estou dizendo que as mulheres estão lutando só, estão lutando com os homens. Tem alguns homens que estão lutando com as mulheres. Porque muitos pais viam as filhas querendo ter uma profissão, querendo trabalhar, querendo voltar, e eles vão ajudando, vão incentivando. Mas mesmo assim, mesmo a mulher trabalhando fora, tendo uma renda, hoje, atualmente, trabalhando fora, tendo uma renda, ela ainda tem que ter o trabalho de casa. Como antes tinha. Lidar com a casa, fazer a comida, ver os filhos. Se não faz, contratar uma mulher que faça e que ela supervisione. E isso não é... Foi sempre assim. Mas as mulheres estão cada vez mais qualificadas. Mas elas ainda a gente não está conseguindo entrar em certos poderes maior. A gente vê quantas mulheres a gente vê como céu. Poucas. Agora, homens, a maioria. Quantas mulheres a gente vê diretora executiva? Poucas. Tem, porque as mulheres estão lutando cada vez mais. Tem. Mas a maioria quem é? Os homens. Não por falta de capacidade. A maioria, às vezes, e a maioria tem muito mais capacidade do que o homem ou igual, mas não consegue chegar ao nível deles por todo o histórico que nós temos. E mesmo a gente estando hoje em 2023, já, né, quase virando aí para 2024, como que é nítido essa diferença, né, de colocar a mulher sempre para o campo mais do privado, do doméstico, e o homem sempre para o campo mais do público, do para fora, né, de ir e não sei o quê. Quando eu trabalhava com medidas socioeducativas, a gente via muito isso. Os adolescentes chegavam, as meninas eram muito mais, assim, tipo, ai, brigou com a vizinha por conta do namorado. Os meninos já eram o quê? Dirigiu sem carteira, fez pequenos furtos, sempre mais o homem voltado ali para o âmbito público e a mulher mais para o âmbito privado. E sempre carregando aquela coisa. Eu trabalhei em algumas cidades bem do interior, assim, que era muito nítido, assim, o quanto as famílias criavam as meninas para serem esposas e mães, tanto que eu, no auge dos meus 29 anos, escutava das adolescentes assim, tia, mas você ainda não é mãe? Você não acha que tá meio tarde? Porque elas com 17, 18 anos, às vezes já tinha 2, 3 filhos, né? Porque eu trabalhei em cidades que o normal era ter 7, 8 filhos, né? 13 numa família normal. Sim. Então, a gente vê muito ainda essa diferença, por mais que hoje se trabalhe a questão da conscientização social, da questão do que compete a cada um, de que não tem mais essa coisa, tipo, uma profissão é de homem, uma profissão é de mulher, a gente vê muito isso ainda, né? Muito. Agora, em 2016, 2018, quando eu cursava o mestrado, a gente via ainda na universidade que eu cursei, que também não tinha banheiros em um dos prédios para as mulheres. A gente tinha que usar, numas brigas que teve ali, da nossa coordenação com a coordenação da universidade e tudo mais, para que eles liberassem os banheiros que antes eram exclusivos dos professores, para as mulheres poderem usar, porque senão a gente tinha que descer 3 andares, porque só tinha banheiro feminino no térreo. E não era acessível. E é justo? E daí você fala, por que se tem hoje ali? Antigamente era uma escola de meninos, então eles justificam ainda isso. Mas já deixou de ser essa escola de meninos há muitos anos. Já estamos com igualdade desde 88. E os funcionários públicos que hoje atuam lá, a grande maioria são mulheres.
mesmo sendo uma universidade mais focada na questão das engenharias, das exatas, né? Então, assim, diariamente nós, mulheres, tendo que lutar pelo nosso espaço, né? E, às vezes, chega a ser cansativo, né? Porque daí você tem o tempo inteiro que ficar ali reafirmando aquele lugar que já é seu, provando aquele seu posicionamento, provando aquele espaço que você já conquistou. E você tem que ficar ali o tempo todo se reafirmando e contando sempre com essa disparidade, infelizmente, até hoje, né? Nós vamos agora para um pequeno intervalo e daqui a pouquinho a gente volta para falar para vocês um pouquinho mais sobre essa questão da mulher e o voto. Muito obrigada, acompanhem a gente. Até daqui a pouco. Localizado no ponto mais privilegiado da cidade de Curitiba, no Pilarzinho, o sítio de transmissão do Super Canal 13.1, TV Cultura, 13.2, TV Profissão, 13.3, TV Euronews e, em breve, 13.4, TV Enem Uninter, recebem o seu mais novo transmissor. Homologado pela Anatel com 10 vezes mais potência, vai atender a mais de 3,5 milhões de telespectadores em Curitiba e na região metropolitana, nas cidades de São José dos Pinhais, Piraquara, Colombo, Almirante Tamandaré, Bocaiúva do Sul, Campina Grande do Sul, 4 Barras, Araucária, Campo Magro, Campo Largo, Contenda, Lapa, Balsa Nova e Itapé do Sul. O Super Canal 13, ampliando sua potência de transmissão, vai aumentar muito mais a sua intensidade de sinal, possibilitando, assim, uma ótima recepção em mais de 90% dos televisores da nova área de cobertura. Parabéns, Super Canal 13. No Super Canal 13, sua imagem pega bem. O Ministério do Turismo, a TV Cultura e o Uninter levam até você Provoca. Ainda bem. Metrópolis. Linhas Cruzadas. Estação Livre. Matéria de capa. Senhor Brasil. Repórter Eco. Opinião. Planeta Terra. E Quintal da Cultura. É muito legal. Aqui tem dramaturgia, sustentabilidade, documentários, música, inclusão, diversidade. Já que tá tudo aqui. Aqui tem cultura. Tem trabalho, tem carinho, tem zelo da Prefeitura por toda Curitiba. Zelo pela sua qualidade de vida. Ampliando para 36 mil as vagas para atividades gratuitas, como futsal, judô, musculação, natação, pilates, esgrima e muito mais. Zelo pela sua diversão. Nas piscinas aquecidas do programa Vivo Sábado para toda a família. Isso tudo é zelo pela cidade e por você. Prefeitura de Curitiba, orgulho de ser. O Ministério do Turismo, a TV Cultura e o Uninter levam até você Provoca. Ainda bem. Metrópolis. Linhas Cruzadas. Estação Livre. Matéria de capa. Senhor Brasil. Repórter Eco. Opinião. Planeta Terra. E Quintal da Cultura. É muito legal. Aqui tem dramaturgia, sustentabilidade, documentários, música, inclusão, diversidade. Já que tá tudo aqui. Aqui tem cultura. Tem. Localizado no ponto mais privilegiado da cidade de Curitiba, no Pilarzinho, o sítio de transmissão do Super Canal 13.1, TV Cultura,
13.2, TV Profissão 13.3, TV Euronews e, em breve, 13.4, TV Enem Uninter, recebem o seu mais novo transmissor. Homologado pela Anatel com 10 vezes mais potência, vai atender a mais de 3,5 milhões de telespectadores em Curitiba e na região metropolitana, nas cidades de São José dos Pinhais, Piraquara, Colombo, Almirante Tamandaré, Bocaiúva do Sul, Campina Grande do Sul, 4 Barras, Araucária, Campo Magro, Campo Largo, Contenda, Lapa, Balsa Nova e Itapé do Sul. O Super Canal 13, ampliando sua potência de transmissão, vai aumentar muito mais a sua intensidade de sinal, possibilitando, assim, uma ótima recepção em mais de 90% dos televisores da nova área de cobertura. Parabéns, Super Canal 13! No Super Canal 13, sua imagem pega bem. E agora eu volto aqui com a professora Maria Raci. Professora não, né? Doutora Maria Raci. É o costume, gente. A gente tá tão acostumado a receber professores que vai sair no automático já. A Maria Raci, ela já participou com a gente também lá no Fala Prof, falando também sobre violência institucional. Então, se você não assistiu, dá uma corridinha lá nas páginas da Rádio Uninter, que tem lá disponível, salvo para vocês verem, que foi bem bacana também. A doutora Maria Raci, junto com a professora Reli, falaram bastante sobre o tema, um tema bem interessante, bem propício para o momento, né, professor? Tem bastante aqui. Vamos continuar te chamando de professora, já viu que não tem jeito, né? A gente tenta, mas na hora que eu vejo, escapou de novo. E agora, a gente estava aqui no intervalo, professora, eu queria que a gente retomasse um pouquinho ali do que a gente conversou nos bastidores, falando um pouquinho do que influencia, né? O que acarreta nas nossas vidas, no dia a dia, essa questão do voto. Tipo, faz diferença eu, enquanto pessoa física, ir lá e dar meu único voto, né? Um votinho, com esse tanto de gente que tem no país, o tanto de gente que tem na minha cidade, no meu estado. Que diferença isso faz hoje pra gente? Faz muita diferença. Todos nós, cidadãos brasileiros, deveríamos analisar todos os candidatos e votar. Por quê? Porque é lá onde que tem a mudança, é lá onde que movimenta toda a sociedade. O imposto que você paga nos alimentos no supermercado é de lá que é instituído. O valor da luz, da energia da sua casa, da água da sua casa. Então, nossa vida civil toda é decidida pelos nossos representantes. Nós damos o poder de uma pessoa nos representar. Vamos dar exemplo. No Congresso Nacional, que é o máximo, né? Em âmbito federal do Brasil todo. Temos os deputados federais, que eles são considerados representantes do povo, nós. E tem os senadores, que são representantes do Estado. Se nós não votarmos, deixa como sendo facultativo, não precisa ninguém votar. Já viu a luta toda para a mulher conseguir votar. Quando ela conseguiu votar, ainda era facultativo. Ela precisava ter uma função pública e remunerada. E depois disso tudo foi obrigatório. Teve uma época, professora, que, como eu avisei, outras mulheres, mesmo votando, 20 mulheres votando, foi anulado. E se a gente não vota em pessoas que nós entendemos que sejam responsáveis para dizer que o imposto da energia seja caro ou que o imposto da água seja alto, como que vai ficar a nossa vida civil? Não é só eu que vou pagar, é a população toda. É lá que decide todos a nossa vida civil, mesmo eu sendo advogada, a professora sendo professora e outras professoras, o médico.
tudo é regido por lá. Tudo é modificado por melhor ou por pior da população é na política. Então, todos nós brasileiros, gostando de política ou não, deveríamos sempre estar de olho no que está acontecendo. Para que nós temos eleição ano sim, ano não. Como eu digo, não é de 4 em 4 anos, é ano sim e ano não. Esse ano é não, no próximo é sim, que são de vereadores, prefeitos, Senado, 2 vagas. No outro é não, depois no outro é sim de novo. Nós temos que estar acompanhando a vida política para conversar e ser voz também de quem não tem voz. Vou dar um exemplo. Eu sou advogada, tenho minha profissão e trabalho. Mas tem muitas mulheres que não conseguem ter a voz de trabalhar fora. Tem muitos filhos. Ou então tem uma condição aquisitiva pequena. Tanto que agora, há pouco tempo, foi instituído um auxílio aluguel para as mulheres vítimas de violência. Ah, mas ela volta com o homem porque ela quer. Não, não é porque ela quer. Ela não tem como dar comida para o filho. Ela não tem onde morar. E só quem já viveu uma situação dessa para conseguir traduzir tudo isso, né? O meu primeiro estágio no serviço social foi numa casa-abrigo para mulheres que eram ameaçadas de morte, né? Isso lá em muitos anos atrás. E era muito triste para mim ver assim, toda a equipe técnica ia e fazia todo um esforço de conseguir realocar a mulher em outro espaço, e às vezes em outra cidade, quando o marido era muito agressivo. E às vezes na hora de ir embora, na hora que a gente falava assim, agora deu certo, vai dar tudo certo. Aí a mulher desistia e voltava para casa. E daí era aquela frustração da gente, né, tipo adolescente ainda, né, que não entendia muito bem das coisas. E uma vez uma das mulheres me falou uma coisa que me marcou muito, que ela tinha 10 filhos, eu lembro até hoje, ela tinha 28 anos, e ela tinha 10 filhos. Não, gente, vocês não entenderam errado, vocês não escutaram errado, era isso mesmo, 10 filhos. E essa mulher falou pra mim assim, eu prefiro apanhar do meu marido do que ver os meus filhos morrerem de fome. Agora, você imagina num país que a gente vive, que o número de vagas para criança na creche é miseravelmente inferior ao número que era necessário. A fila de crianças que nós temos hoje esperando uma vaga para creche, que às vezes até passa da idade de ir para a escola porque não tem vaga disponível. Daí você vê o preço que está hoje a alimentação, o preço que está hoje o transporte, o preço que está tudo, né? Tudo preços exorbitantes, só os salários que não correspondem ao geral. E daí você vai culpabilizar ainda a mulher que já foi vítima dela se expor novamente a uma violência quando ela está pensando no filho dela. Então, aquilo foi um divisor de águas na minha vida profissional, porque ali você começa a olhar pelo olhar do outro, né? De você ver a situação, tá, o que é a violência física? Tipo, pra mim era o pior tipo de violência que tinha. Então, tipo, jamais! A gente, adolescente, ainda tem muito esse senso de justiça aguçado, né? Se formando em serviço social, tipo, achando que resolveu todos os problemas do mundo. E você vê ali a pessoa se sujeitar a ser espancada, a correr o risco de ser morta, para não deixar os filhos passar fome. Então, infelizmente, sim, esse ainda é um cenário no qual a gente vive. E às vezes você acha que está lá longe de você, só que na verdade às vezes é a sua vizinha. Às vezes pode ser você que está passando por algo e às vezes nem percebeu. Porque, por exemplo, quando vocês fizeram uma live da violência institucional, eu lembrei muito de uma dinâmica que a gente fez no mestrado. A gente colocou um banner assim no pátio da universidade, perguntando, o que você já deixou de fazer por ser mulher? E aí a gente teve 287 respostas, se não me engano. E muitas mulheres colocaram coisas que, para mim, eu jamais pararia para pensar. Ela falou assim, deixei de estudar, porque para voltar para casa eu teria que pegar 4 ônibus e aonde eu moro é muito perigoso. Eu não tinha como voltar sozinha. Aí outras colocando, tipo, não pude usar a roupa que eu quis, não pude usar o cabelo do jeito que eu quis.
Então, foram muitos relatos. E o que mais chocou a gente foi algumas mulheres pararem na frente do pano e falarem assim, eu nunca deixei de fazer nada por ser mulher. Então, você, sério? Você fazendo engenharia e você nunca deixou de fazer nada por ser mulher? Você nunca sofreu nada por ser mulher? Então, elas, nossa, verdade! Eu fui fazer aula de maquinário lá não sei das quantas e não tinha uniforme que me servisse, todos eram enormes. Ou o professor, você não vai mexer nessa máquina porque a mulher é muito fraca, você não vai conseguir mexer nisso. Então, assim, diariamente, nós, mulheres, sentimos na pele a diferença que ainda se faz na questão de homem e mulher. E nas questões de gênero, nas questões de diversidade de forma geral, né? E cada um do seu lugar de fala, da sua dor. E às vezes a gente não para olhar o outro. E como é importante a gente parar para ver quem a gente está colocando ali à nossa frente como nosso representante, né? Porque se não é uma pessoa que tem essa empatia de parar e olhar pelo outro, muito provavelmente ela nem vai perceber a necessidade do outro. Não vai ser a nossa voz. Não vai ser a nossa voz. Vai ser daí que vem aquela história que muitas pessoas falam ainda até hoje, né? De tipo, não, ele não tá lá para representar todos, ele tá lá para se representar. Não, gente! É um poder que é o poder que nós estamos temos. Concedendo a eles, né? Sim. Então, eu vejo que, assim, eu já tive muito disso de, não gosto de política. Política partidária, pra mim, era falar do capeta, quase, assim, tipo, tinha pavor de política partidária. E eu tive que estudar sobre, entender um pouco mais sobre o que era, para que servia, quem que fazia o quê, qual que é o papel do vereador, do deputado, do governador, de não sei quem, e o que nós, enquanto sociedade, podemos fazer em relação ao trabalho deles. Porque muitas pessoas não sabem que nós temos essa obrigação de acompanhar, de fiscalizar também aquelas pessoas que, independente se você votou nele ou não, ou nela, tipo, você tem o dever, e hoje, com a questão da transparência, tudo ficou um pouquinho mais acessível, fácil, né? Mais fácil. Hoje em dia, a internet deu uma arma na nossa mão para a gente fiscalizar todos os nossos representantes e verificar se eles estão sendo a nossa voz, se eles estão cumprindo com o papel que nós demos para eles cumprirem. E se nós, mulheres, eu falo mulheres porque os homens já estão sendo representados desde o início de tudo, sempre, sempre. Não é discriminação contra os homens, como algumas pessoas me perguntaram, não, os homens estão muito bem representados. Agora, as mulheres estão precisando de cada vez mais vozes, cada vez mais pessoas para representar, cada vez mais para que elas tenham os seus direitos, para que elas tenham a igualdade de direito com os homens, como deveria ser. Então, veja, você deu um exemplo, uma mulher voltou com o marido, que ela sofria violência porque ela tinha medo de os filhos passarem fome. Eu já tive várias clientes assim. Uma me falou que ela ficou casada com um homem 20 anos, o tempo que os filhos cresciam, para ela poder ir depois arranjar um emprego e ir para o mercado de trabalho efetivamente. E ela dizia para mim, toda vez que ele sai para beber, era uma surra que eu recebia. E eu já ouvi, inclusive, antes eu do que eles. Das crianças. Dela proteger os filhos nesse sentido. Então, é muito cruel, né? Quando a gente para olhar para toda essa realidade, para toda essa discriminação e o que essa discriminação gera, né? E o porquê que às vezes a gente não investe tempo em conhecer um pouquinho mais. Gente, é um ano sim, um ano não, né? Como a Maria acabou de falar. Tipo, da gente parar e olhar assim, em quem que nós estamos votando. Quem vai ser nossos representantes. Exato. Quem vai ser a nossa voz. E hoje, com a internet, eu acho que ficou ainda muito mais fácil, né? Porque tudo está em tempo real, praticamente, né? Eu fico imaginando antigamente, quando não tinha toda essa acessibilidade, assim, de informação, como que acontecia? Porque daí a pessoa cometia um crime lá, num mandato, às vezes 2 mandatos depois que iam ficar sabendo. Tipo, hoje é muito mais viável esse acompanhamento do que era antes. Não, você não precisa sair da sua casa e ir lá na prefeitura para você saber o que o prefeito está fazendo. Hoje está ali acessível a um clique, né? Com o celularzinho ali na mão ou no computador da sua casa, às vezes até na televisão. Então, é muito mais acessível. Mas por que a gente ainda não faz isso?
Porque cada vez mais nós deveríamos gostar, professora, de política. Principalmente, eu acho que, se eu falasse principalmente, necessariamente, as mulheres. As mulheres deveriam gostar cada vez mais de política. Porque é lá na política que a gente tira os nossos direitos. É lá na política, isso a gente não pode pensar só as mulheres pensando nisso, mas os homens. Porque quando tem uma mãe que é violentada, ela não só tem mãe, não só tem filho, mulher. E aquela criança pode ser um nome. Como um amigo me falou assim, doutora, eu passei muito tempo passando necessidade, eu e minha mãe, porque a minha mãe se separou do meu pai e eu não queria que outra criança sofresse o que eu sofri. Um homem. Não era filho de uma mulher que se separou e ficou sem nada? Então, são direitos. Direitos que ainda precisamos cada vez mais lutar. Não só pelas mulheres, mas pelas mulheres, e estamos lutando também pelos homens. Porque mulher não só tem mulher. Mulher tem mulher e homem. Então, nós estamos lutando também pelos direitos dos homens. E os homens têm que lutar de mão dada com as mulheres, lutando cada vez mais, para que tenha essa igualdade. Para que não fique do jeito que ainda tem. De mulheres precisando de direitos. Por exemplo, num caso de uma violência, a mulher se separa do marido. O que a nossa lei diz? Metade, metade. Ela quis se separar? Não. Ela foi obrigada a se separar. Quem quer apanhar? Quem quer não só apanhar, sofrer qualquer tipo de violência doméstica? Ninguém. Ninguém. Então, mesmo sofrendo a violência, ela sendo obrigada a se separar, a lei de divisão de bens continua a mesma, metade, metade. Acha justo? Estão precisando de direito, Thalita? Estamos precisando de direito. E não é pouco, isso eu dei um exemplo. Mas se a gente passar muito tempo aqui, Thalita, a gente tem muitos exemplos. Então, o que eu poderia dizer disso tudo? Para as mulheres gostarem de política, para as mulheres se envolverem com política e elas analisarem candidato ou candidata. Porque nós, mulheres, ainda estamos precisando de muitas representantes. Mulheres sendo nossa voz. É isso. Obrigada, doutora. E é aquilo que ultimamente eu tenho escutado com uma frequência maior, que por mais que você não goste de política, a política está acontecendo o tempo todo. Tá. Né? Em todo lugar, tudo hoje é político. Tudo. Então, a gente precisa, assim, dar uma atenção melhor para isso, parar e pensar, apoiar também os nossos pares ali, né? Tipo, se você conhece alguém ou se você tem interesse em conhecer um pouco mais sobre política, por que não? Você não dá essa atenção para as mulheres que estão se dispondo a ser a nossa voz, né? Então, eu gostaria de te agradecer, Maria, por vir aqui comigo, para ter essa conversa gostosa, esse bate-papo. E dá para fazer mais umas 3 lives, né, professora? Tem assunto para muito tempo aqui. Então, eu queria que você fizesse suas considerações finais, que, por falar em tempo, nosso tempo já está acabando. Minhas considerações finais de hoje é dizer que muitas mulheres lutaram por os direitos que hoje nós temos. Hoje, mas nós mulheres temos. Nós mulheres temos que nos envolver cada vez mais na política, que é onde que muda, para nossa geração para frente tenham a igualdade que nós já deveríamos ter desde 88, que ainda não temos. Então, o que eu queria pedir para as mulheres se envolverem mais, cada vez mais, e sendo vozes de mulheres que não têm voz. Porque a gente sabe, Thalita, que tem mulheres que não têm voz, mas outras têm mais voz. Então, que elas sejam voz dessas mulheres. E cada vez mais lutando por direitos para nossos filhos, nossas netas, não passem como as privações do teu curso lá do mestrado que tu colocou lá, e todas disseram, eu não vou a pé um quarteirão de noite para um supermercado. Eu tenho medo. Eu não quero que a minha neta continue com medo de ir num supermercado, coisa simples, de noite.
Muito obrigada, Maria. É sempre um prazer escutar você falando. E se você gostou aqui da nossa conversa, gostou do nosso bate-papo, a gente fica aguardando nas redes sociais vocês encaminharem os temas que vocês gostariam de ouvir os especialistas falarem. Muito obrigada por cada um de vocês que está aqui acompanhando. Nos acompanhe nas redes sociais e nos vemos no próximo programa. Tchau, tchau.